Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Management, Desenvolvimento e Psicologia. Hoje é com grande satisfação que recebo hoje um profissional que une excelência, técnica, sensibilidade humana e um olhar profundo sobre a autoestima e qualidade de vida. Nosso convidado é o Dr. Bruno Albernaz, médico dermatologista com residência médica em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dedica sua atuação ao cuidado integral da pele. Associado à ciência, tecnologia e um atendimento verdadeiramente humanizado. Ao longo da sua trajetória, o Dr. Bruno consolidou com filosofia de trabalho baseada na convicção de que a pele vai muito além da estética. Ela está profundamente conectada à autoestima, ao bem-estar, à forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma e com o mundo. Como ele próprio afirma, acredito no potencial transformador da autoestima. Em sua clínica, localizado aqui em Goiânia, desenvolve um trabalho voltado para tratamentos dermatológicos, clínicos e estéticos modernos, sempre priorizando segurança, naturalidade e resultados personalizados. Com uma equipe multidisciplinar comprometida com a excelência no atendimento. Hoje teremos aqui a oportunidade de conversar não apenas com um dermatologista de destaque, mas também com um profissional que compreende que cuidar da pele é muitas vezes cuidar da confiança, da identidade e da qualidade de vida das pessoas. Com vocês assim, Dr. Bruno, se quiser aí se apresentar em mais algum quesito que eu esqueci de alguma maneira, né? Quiser dar um oi aí, fique à vontade agora. Para mim é uma honra ter você aqui, né? Uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, né? Também tenho familiares que lhe conhecem, então é uma pessoa já querida por nós. Então, doutor Bruno, por favor. É uma honra para mim estar aqui participando desse podcast. E essa apresentação aí é suficiente, eu não preciso falar mais nada. Eu falo que quando a gente realmente faz o que a gente gosta, quando a gente entende o propósito mesmo do que você está fazendo, é, é inevitável que quem te observe consiga identificar essas características, sabe? Então eu fico muito feliz com essa apresentação, porque essa apresentação realmente resume o que eu acredito em relação ao meu trabalho e a minha carreira. É isso aí. Excelente. Gosto de comentar, né, que o propósito é o combustível para o desenvolvimento. E pelo que eu já conheço do seu trabalho, realmente a gente sente que não só o ambiente, mas as pessoas, você, realmente compartilham desse propósito e desse ideal. E com Bom, certeza, né, doutor Bruno, a estética, ela auxilia, né, na autoestima, auxilia no dia a dia, auxilia em gostar de mim mesmo, que são coisas essenciais para a vida. eu sempre falo no consultório para os pacientes, é claro que de formas diferentes, para adaptado à linguagem de cada um, mas eu falo que um dos ingredientes mais importantes de sucesso, e aqui eu nem estou falando de sucesso, eh, uma conta bancária recheada, tipo, bens, o sucesso de desenvolvimento mesmo pessoal depende essencialmente de autoestima, porque autoestima é autoconfiança. Se você não está confiante no que você está fazendo, se você não está confiante no que você acredita, as coisas com certeza terão uma dificuldade maior de desenvolvimento ou não desenvolverão, né? Com certeza. Então eu acho que nesse sentido, o meu trabalho é uma coisa que eu considero muito importante na vida de todo mundo, sabe, assim, que se eu conseguir aumentar a autoconfiança daquela pessoa, eu tenho certeza que eu tô contribuindo para o desenvolvimento dela na vida, sabe. E de múltiplas formas, não é Com só o certeza. trabalho, não é só a profissão, é em casa, é na educação dos filhos, é nos relacionamentos interpessoais. A pessoa autoconfiante é melhor de estar por perto dela, Oh, assim, com isso é certeza. fato, né. E é melhor conviver comigo mesmo se eu estiver Com autoconfiante, toda né? certeza, Do que eu vou com entregar, do que eu certeza. vou realizar. Então, doutor Bruno, queria perguntar,
Por que a dermatologia? Uhum. O que que te fez escolher esse segmento? Essa é uma história curiosa, porque, assim, a faculdade de medicina te coloca em contato com absolutamente tudo, né. E durante 4 anos da formação, do 4 dos 6, eu quis ser cardiologista. E meu currículo da faculdade é praticamente tudo, as atividades de extensão, enfim, é cardiologia. Mas quando eu vivi a prática da dermatologia, eu abri uma janelinha nova, sabe, porque era uma especialidade dinâmica e uma especialidade que aliava outras coisas, outras habilidades que eu queria ter no meu dia a dia, né. Inicialmente eu separava, né, o trabalho da vida, né, tipo assim: "Ah, então eu vou trabalhar com isso, mas a minha vida é outra coisa". Então eu sempre gostei de arte, sempre gostei do que era estético de modo geral na vida, né, então, quando eu percebi que essa especialidade me permitia juntar o que eu gostava de fazer enquanto trabalho, com o que eu gostava de viver na minha vida, eu falei: "Olha, isso aqui é uma coisa diferente". E ainda bem que eu mudei a direção, porque eu acho que não teria como eu ser mais feliz em nenhuma outra especialidade, nem a cardiologia e nem outra, né. Que Então eu acho maravilha. que a escolha partiu um pouco disso, sabe. Aí ao longo da caminhada eu fui descobrindo inúmeras outras coisas que faziam mais sentido, né, para mim. Que maravilha, Uhum. excelente. Realmente, quando a gente faz e sente que é como se não mais nos imaginássemos fazendo outra Outra coisa, coisa, né. exatamente isso. Essa é o sentido, eu acho É. que maior do nosso propósito. Uhum. A gente sente que ali realmente é o nosso local, né, é o que nos faz ali e nos motiva a seguir em frente. Exatamente. E eu te pergunto, em que momento, além de ser médico, você percebeu que você também teria que ser líder? Nossa, esse esse é um ponto importante. A formação médica é uma formação muito limitada. Eu acho que pela carga de coisas que se tem que ensinar num curto espaço de tempo é tão alta, que acaba não sobrando, eh, tempo e disponibilidade para se aprender outras coisas, né. Habilidades e competências que são absolutamente necessárias para a vida profissional hoje em dia, né. E olha que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade que não atuava num método tradicional de ensino, então eu já vivi uma formação que era aprendizado baseado em problemas, que me fez desenvolver habilidade de comunicação, de relacionamento entre equipe, entre hierarquias, enfim. Então isso já permitiu perceber que eu precisava de outras habilidades além do conhecimento técnico tradicional, né. Mas a partir do momento que você abre uma portinha, lá, o seu primeiro consultório, você percebe que primeiro você precisa liderar a si mesmo, assim, você precisa gerenciar seu tempo, sua capacidade de trabalho, você precisa gerenciar um estoque, você precisa, gerenciar a sua comunicação, fora ali do consultório, porque hoje a medicina ela é digital, você precisa estar presente em um monte de canais de visibilidade, Instagram, Facebook, Google, né, então, eh, automaticamente você multiplica o número de demandas, né, então você precisa primeiro aprender a liderar a si mesmo diante de tantas demandas novas, que não aprendidas de forma oficial para poder lidar. E à medida que você cresce, se tudo der certo, né, à medida que você cresce, você vai percebendo que você precisa, além de se liderar, liderar outras pessoas, né, e a equipe vai ampliando e pessoas são todas diferentes, então você automaticamente percebe que você vai ter que desenvolver isso custe o que custar, né. E e eu acho que o melhor caminho é aceitar que isso faz parte do seu trabalho. Porque se você rejeita isso, você tem 2 saídas, ou você terceiriza isso, o que eu nunca acho uma opção, às vezes ela pode funcionar dependendo do universo que você tá, mas quando você fala de trabalhos que envolvem relacionamento humano, eu acho essa terceirização absoluta da liderança perigosa, né, você precisa estar próximo das pessoas. Ou você aceita e arruma ferramentas
para se melhorar nesse sentido, né. sim. Mas não tem jeito, você vai liderar querendo ou não querendo, assim, não tem muita saída, Com certeza, porque na verdade, independente até do curso, vamos colocar assim, né, independente do curso. o curso às vezes nos molda para ser um bom executor Uhum. a Técnico. técnico, exatamente, aquela profissão ou aquela ação. Uhum. Mas quando você sai de lá e começa a perceber que: "Opa, sozinho Não vai dar eu certo. não vou Aham. conseguir desenvolver todo o processo, todo o Uhum. trabalho necessário", principalmente como você colocou: "Não, eu quero construir um negócio. Eu Uhum. quero montar que seja ali inicialmente algo pequeno, Uhum. mas em desenvolvimento eu vou precisar de outras pessoas comigo. Aí surge realmente o primeiro contato à liderança. Uhum. E a gente, na maioria das vezes, a gente sai das profissões sem essa noção de, olha, agora você vai ter que ser um líder, não Uhum. só um profissional, não só um executor, né? E muitas das pessoas começam essa dificuldade aí. Mas eu te pergunto, nessa situação que você começou a desenvolver, né, um projeto de uma clínica, né, e em desenvolvimento, teve algum ponto que completou aí, ou auxiliou, ou te colocou para refletir na sua forma de liderar? Porque você colocou muito bem, que a gente precisa liderar a si mesmo. Uhum. Mas de qualquer maneira, mesmo às vezes não se conhecendo completamente, não trabalhando o seu eu, nós temos que liderar pessoas. Uhum. E às vezes as pessoas também são aprendizados. Então, nesse período aí, desse início, aconteceu alguma coisa na sua liderança que te marcou, que você falou: "Nossa, realmente eu tenho que fazer diferente", ou "Isso aqui é o ponto"? Compartilha com a gente. Geralmente esses pontos, são os pontos de trauma, sabe, assim, nem sempre são os pontos que deram certo, né. Então, assim, na minha trajetória, eu já comecei, com 2 pessoas ali na minha equipe diretamente, né, que eu tinha uma secretária e uma assistente de sala, e aí você começa a perceber isso quando a tradução do que você gostaria que tivesse acontecido, na prática não aconteceu. Esse é o ponto que você percebe assim: "Nossa, então tem alguma coisa, algum ruído ou alguma interferência que faz com que a teoria que está imaginada na minha cabeça de como eu gostaria que aquilo funcionasse, na prática não funcionou". Então, assim, na prática é o trauma mesmo que faz isso, porque você começa a perceber as coisas não estão dando certo como eu imaginei que fosse dar. Né, e aí você percebe que você precisa desenvolver capacidade de comunicação clara, porque às vezes o comando foi dado, tipo assim: "Ah, eu quero que a minha agenda esteja assim", mas ele não foi entendido pelo outro daquela forma. E aí você percebe que você depende muito mais do outro que você imaginava, né, então, eu acho que esse foi o ponto principal, sabe assim, eu tive que adaptar uma comunicação do que eu achava que era óbvio, por uma coisa que não era óbvia para o outro, né, então e aí você começa, assim, um exercício de formiguinha mesmo, porque é dia após dia, é o tempo todo, é baseado às vezes na repetição, na adaptação. Você também tem que ser flexível de entender desse jeito de comunicar não funcionou, então eu preciso adaptar uma nova forma de comunicar. E até você chegar num funcionamento que produz o resultado mais próximo do que você imaginou, não necessariamente o ideal ali, né, como exatamente você imaginou, mas o mais próximo possível, né, Sim, daquilo. com certeza. E pelo tempo que você já tem de execução, de estar com pessoas, né, na sua gestão, você consegue compartilhar o que hoje você acha indispensável na liderança, para uma equipe de saúde? Uhum. Eu acho que é fundamental entender o tipo de negócio que você tem, o tipo de equipe que você quer ter. Porque a gente já passou por experiências de contratações não ideais, assim, contratações que não deram certo, e quando você revisa isso, você percebe que em algum ou alguns pontos, essa pessoa não estava alinhada com a cultura do seu negócio, sabe, da sua empresa. Então, eu acho fundamental entender a cultura
e não ignorar a cultura na hora de uma contratação, sabe, assim, aquele velho clichê de demore para contratar e seja rápido ao demitir, eu acho que ele é verdadeiro se ele respeitar isso, né, assim, não adianta demorar por demorar, mas eu acho que essa demora tem a ver com esse alinhamento de cultura, sabe. Hoje a gente percebe que a gente consegue ter uma equipe coesa, uma equipe alinhada, porque essas pessoas tiveram capacidade de compreender a cultura que existe ali. E quando a pessoa tem a capacidade, ela pode até ter características que dispersem naquela cultura, mas ela sempre vai ter aquele ponto de referência, sabe? Opa, eu desalinhei um pouquinho, então eu preciso voltar aqui. Sem necessariamente a gente ter que impor goela abaixo uma cultura, porque eu nem sei se isso funciona, sabe assim? Sim. Então acho que é um pouco disso. Excelente, concordo, Uhum, 100%, uhum, Bruno, porque realmente, nas nossas realizações de treinamentos, de desenvolvimento de pessoas, o primeiro passo é alinhamento de missão, visão, valores. Porque são esses os objetivos para moldar a cultura dentro de uma empresa. uhum, E realmente contratar, a primeiro passo é: você está alinhado a esse propósito, a essa cultura, ao que a gente quer realmente propagar e desenvolver com outras pessoas? uhum, Então, excelente, e eu acho que esse é o caminho. E é importante que, para aqueles que estão nos assistindo, que realmente capta essas experiências necessárias para o seu dia a dia, para o seu negócio. E continuando, Bruno, eu não sei se o ambiente em si, com você lá, é um uhum, ambiente de alta pressão, uhum, mas um médico realmente, compartilha de um ambiente de alta pressão no seu dia a dia, dependendo da sua modalidade, né, da sua expertise, experiência e trabalho. Você pode compartilhar, né, se você visualiza ou se você vive assim, mas o que seria motivador para uma equipe? O que um líder deveria se preocupar em motivar em ambientes de alta pressão? é. É interessante isso, porque eu acho que eu não sei se todo mundo passa por isso, mas assim, a experiência, que a gente construiu na clínica é uma experiência leve, né, assim, desde o ponto em que o paciente entra, até o ponto que ele é submetido ao atendimento, até o fim, né, até a saída do paciente. Então, de modo geral, é uma experiência leve, a música é leve, o cheiro é leve, né, então mas é um ambiente de alta pressão. Então, a gente tem uma máxima na clínica que é: "O show vai começar". E essa lógica do show é um ponto importante da nossa cultura, né, que a gente fala: atrás da cortina, do teatro, do espetáculo, de que quer que seja, pode estar rolando o caos. Lá é o momento de tensão, ajuste, preparação, sabe, se alguma coisa dá errado, é ali que vai acontecer a dinâmica de substituição, de adaptação, enfim. Mas da cortina para frente, no momento que ela abre, o espectador vai assistir o show perfeito. Então esse é o ponto. Então, o meu trabalho é um trabalho de detalhe, né, todo o tempo. Então, eu estou sempre sob alta pressão. E da mesma forma que eu estou, a minha equipe alinhada à cultura e ao que eu acredito também está. Porque a gente lida com expectativas, a gente lida com agulha, seringa. Todo mundo quer ficar melhor, todo mundo quer tal time, mas ninguém quer a agulha. Ninguém quer a Ninguém dor, quer a né? agulha, ninguém quer a dor, ninguém quer a cama. Então, eh, existe uma dinâmica, nisso, e eu acho que isso tem muito alinhamento com a cultura que a gente falou anteriormente, de entender que independente da pressão, do estresse, às vezes o atraso, que a gente faz o máximo para não atrasar o paciente, o desalinhamento da expectativa, o medo da dor, independente dessas coisas que estão acontecendo todo o tempo à nossa volta, a gente sempre se comprometer com que o show seja um show bonito. Então, cada um dentro do seu repertório ali de trabalho se adapta a isso. E eu acho que o
do ponto de vista da liderança, eu acho que o que tem de mais importante nesse aspecto é que eu não sucumba à alta pressão, né, porque, assim, uma coisa é às vezes a pessoa identificar, alguém da minha equipe identificar que a pressão está acontecendo, e se eu continuar tranquilo, calmo, executando da mesma forma, como se eu não estivesse sob pressão acontecer, naturalmente isso se transfere para o ambiente, né. Então eu acho que é mais ou menos isso. Excelente, Bruno. E você falou algo muito importante: Hum, sucumbir à pressão. Eu uhum, acho que o líder, ele tem que ter o papel de ser ali, o equilíbrio emocional da gestão. uhum, Se ele sucumbe, com certeza os outros também sucumbirão, né, à pressão, ao processo emocional, né, às dificuldades, uhum, porque é igual um filho quando visualiza o pai ou a mãe, e visualiza a segurança, uhum, visualiza ali o porto seguro. Se o liderado olha para o líder e não enxerga ali a segurança, o porto seguro em realizar, em resolução de conflitos, problemas, sejam o que for, tem-se um grande problema. Essa é a nossa realidade. uhum, E aí, você falando sobre todo esse processo, né, que realmente o show deve continuar, né, não importa, uhum. eu te pergunto, como você administra conflitos entre profissionais? Você já teve que lidar com isso? Eles acontecem, eles acontecem. Mas a gente tem uma premissa, assim, básica, assim, ó, se existir um conflito entre 2, necessariamente um vai perder, né. E, assim, pode soar ameaçador isso, mas é uma lógica simples, assim, ó, no ambiente de convivência, você sempre vai ter que negociar, assim, os limites, né. Então, eh é muito raro acontecer, porque a gente tem tipo, volta tudo na cultura, sabe, assim. Então, assim, a cultura é da convivência harmônica. Então esse é o pilar. Então, automaticamente, se você sai um pouco disso, você mesmo é capaz de fazer o diagnóstico de que aquilo pode não dar certo, sabe, assim. Então e a gente tem essa lógica do tipo: "Olha, se 2 estão conflitando, um dos 2 vai perder". E eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa internamente desenvolva ali suas resiliências, seus limites de se adaptar ao contexto geral. Mas a gente nunca teve nenhum episódio, assim, que não conseguisse ser resolvido, Que sabe, ótimo, assim. que ótimo. Tomara que permaneça assim, inclusive. Exatamente, né? Porque pessoas são pessoas, né, Bruno? É. Essa é a máxima. Então, Uhum, às vezes, a pessoa está até bem alinhada à cultura. Só que às vezes ela não está num dia bom, uhum, às vezes há certas motivações internas. Então, infelizmente, às vezes as pessoas precisam desse olhar em que o líder, né, vai estar aí, como você falou, olha, a cultura é essa, está alinhado assim. Vamos analisar aí quem vai perder dessa vez e quem uhum, vai ganhar em relação à nossa cultura, em relação ao que nós acreditamos aqui dentro. Mas tudo tem que ser realmente resolvido e alinhado. uhum, Porque o que não dá para ser resolvido nem alinhado, realmente já é uma detecção que aquela pessoa ali ou aquele processo não faz parte do meio ali que está se construindo, sim. né, dentro da gestão, dentro da empresa. Mas eu te pergunto, a profissão, né, do médico é uma profissão que subentende que a pessoa já tem que ter um controle emocional em certas realizações já um pouco desenvolvido. Uhum, Porque você vai lidar com dores, vai lidar até com situações catastróficas para as pessoas. E eu te pergunto, como que o médico aprende a controlar as emoções diante do sofrimento da pessoa, diante das dores físicas uhum. naquele instante ali, naquele momento ou por qualquer situação? É difícil generalizar isso, porque, assim, eu acho que,
Primeiro que eu acho que a medicina mudou muito, sabe, assim, acho que a medicina que eu vivi é diferente da medicina que se vive hoje em dia, né. E eu acho que a faculdade de medicina em si, por ser eu acho que até antes da faculdade, assim, o método de ingresso numa faculdade de medicina, pelo menos na minha época, era um método muito disputado, não tinha vaga suficiente, então eu acho que isso já vai engrossando o couro, sabe, assim, eu acho que já vai criando e filtrando pessoas mais resilientes a esse processo de pressão, sabe. Certo. É claro que a faculdade, ela não tem essa responsabilidade, sabe, de desenvolver isso, assim, eu acho que é muito centrado no técnico mesmo. Eu acho que isso é muito mais uma construção do indivíduo, sabe, assim, de entender que você vai precisar, sabe, de suportes outros. E eu acho que existem milhares de formas de se fazer isso. No meu caso, especificamente, eu faço terapia, então, assim, eu tenho compromisso com o meu desenvolvimento emocional, pessoal, para tentar lidar melhor com situações adversas, sejam elas profissionais, sejam elas em outras questões, porque elas acontecem. E é curioso, porque eu acho que as pressões que o empreendedor vive, eh, são bem parecidas ou até mais do que do médico em si, dependendo da especialidade que ele tiver, né. Então eu acho que empreender é estar sob pressão e, nesse sentido, eu acho que todo mundo que empreende, devia estar, eh, ter uma noção disso para se comprometer com esse componente, sabe, porque eu não acho possível empreender sem resiliência, sem equilíbrio emocional, porque a chance de dar certo é baixa, Sim, né, então, eu acho que é isso, eu acho que é o indivíduo se comprometer com sim, esse desenvolvimento. E muitas vezes você vai perceber que você precisa disso na situação que você não deu conta de lidar, né, tipo assim: exatamente. "Nossa senhora, tipo, eu não sei lidar com isso, como é que eu faço?", né. E aí, Entendi. Então, trilhar os caminhos. de uma forma geral, o médico ele já é afunilado desde o processo Era. seletivo, né, Não é hoje já mais. está mais tranquilo, né. Eu acho que hoje é É, diferente, assim, tá. Então nesse afunilamento, eu acho que quem persiste também, Uhum, pelas matérias em si, né, uhum. pela tentativa ali de, laboratórios, contato, né, com cadáveres, algumas situações, também acaba que pode ser um fator ali também de limitante Uhum, para quem ali já pensa: "Não, eu vou ter que mexer com isso aqui sempre, né, eu vou ter que estar aham. trabalhando", porque às vezes a pessoa entra com um sonho, né, Bruno, mas a prática em si, a Revela outras coisas. realidade exatamente, É. ela entra em choque, né. Uhum. Mas como você colocou muito bem, e eu concordo, que o trabalho do desenvolvimento emocional, desse controle, ele é individual. Até Uhum. porque cada um tem a sua maneira, né? E é uma coisa que é muito pouco falado e trabalhado, não só na profissão de médico, mas em qualquer profissão. E é o que mais a gente precisa hoje. Uhum. E para empreender, então, é um fator essencial. Se eu não tenho, eu vou ter dificuldades. Com E certeza. e com certeza a chance de sucesso em qualquer sentido, Uhum, seja financeiro ou seja de realização profissional, vai ser mínima. uhum. Concordo Porque plenamente. são problemas, todo dia você tem que enfrentar um problema. Você acabou de resolver um problema, já te liga, passa 5 minutos, tem outra coisa aconteceu, e eu acho assim, prestação de serviço. Quando você presta algum serviço ao próximo, esse ainda tem um pontinho a A mais. mais na entrega, né, porque tem um detalhe ali, tem uma coisa porque é o que o outro acha, Uhum. né. Você às vezes acha que aquilo é excelente, mas o outro olha e fala: "Não, Não foi suficiente. não 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 foi foi suficiente. suficiente", Exatamente. exatamente. É. E eu te pergunto, Bruno, o que que mais te desgasta nessa profissão, assim, né, como dermatologista, como médico, hoje emocionalmente o que mais te traz esse desgaste? Eu acho que o maior desgaste está no empreender, sabe, assim, eu acho que o
lidar com as múltiplas demandas além do atendimento em si, né. Então, aquilo que a gente falou no começo, assim, hoje você ser, especificamente no meu caso, um dermatologista e tudo mais, você tem múltiplas frentes. Então você tem sua rede social que você precisa cuidar, você tem, eh, o trabalho, você tem a atualização constante, você tem um estoque, você tem que estar antenado às tecnologias novas, você tem que estar comprometido com o seu desenvolvimento pessoal, que é outro departamento. Então eu acho que o que mais me desgasta são as múltiplas tarefas que precisam ser feitas para que uma coisa aconteça de forma impecável, sabe. Com Eu acho que esse é o certeza. ponto, assim. É. É a crise do mundo moderno. Em resumo, é isso, sabe, assim. Não tem jeito, era muito fácil ser médico e, assim, falo, mas sem direito de fala, porque eu não vivi esse Sim. lugar. Mas eu imagino, assim, lá atrás não tinha rede social, era o manualzinho ali que você escolhia pelo nome, o médico, né, então, teoricamente, você tinha que estar sentado lá no seu consultório esperando o paciente chegar, né, então hoje não é assim mais, né, então hoje é um mercado que você precisa estar atento a milhões de outras coisas, então eu acho que esse é o ponto central, assim, os outros trabalhos que vêm junto. Com certeza. E aproveitando que nós estamos falando de emocional, eh, você, como um estudioso, e profissional da área, eh, quando ou quanto as emoções podem influenciar a saúde da pele, a saúde, né, vamos colocar, da estética? Isso Uhum. tem alguma coisa ligada ou não? 100%. É impressionante ver isso no consultório, sabe, assim, ao longo dos anos, acompanhando tantos pacientes, a pessoa chega no consultório com uma pele com acne, inflamação, dermatite no couro cabeludo, sobrancelha, você já sabe, assim, que tem alguma coisa ali que não está bem, sabe. E quando você se propõe a fazer um atendimento humanizado, eh, isso faz parte do atendimento, sabe, entender, tipo, o que está acontecendo, sabe, assim, é claro que existe uma liberdade individual, tem pacientes que sentem que já chega falando e tem pacientes que você precisa tentar entender um pouco melhor dentro do limite do que ele está disposto a se abrir com você. Mas é 100% ligado, assim. E também tem que ter um pouco de sensibilidade da minha parte de entender os timings, né, assim, dos tratamentos. E, às vezes eu chego uma paciente que tá com o rosto todo pipocado, sabe, acne, dermatite, irritação, e o desejo dela ali é fazer botox ou preenchimento. Eu falo: "Não, acho que a gente não tá não é esse o momento", sabe. Não adianta a gente fazer uma coisa, eh, usar um recurso para esconder a realidade, porque não vai acontecer, sabe. Acho que primeiro a gente tem que cuidar de outras coisas, e aí depois a gente chegar nesse aspecto que você deseja, sabe. Então é 100% relacionado, não tem jeito. Que interessante, né. É. E eu te pergunto, você citou algumas doenças, né, Uhum. algumas causas, mas quais as doenças dermatológicas, possuem forte relação com estresse, ansiedade ou depressão? O que que você Uhum. traz, assim, para nós, para todos que estão nos acompanhando? Olha, isso aqui pode ter uma grande tendência para as pessoas estarem, assim, observando ou preocupadas contra Uhum. isso. Existem muitas, doenças na dermato, especificamente, que têm etiologias variadas e que cientificamente o aspecto emocional é comprovado que ele faz parte, né, daquela formação daquela doença. As mais comuns, assim, de estatística na população mesmo, é psoríase e vitiligo. São doenças que têm comprovação científica de que o estado emocional do paciente determina o aparecimento e determina ainda as crises de melhora e piora, sobretudo na psoríase, né. A gente vive uma era muito evoluída nos tratamentos, de modo geral, dessas doenças, e a psoríase hoje já tem imunobiológicos que tratam e que permite uma qualidade de vida muito boa para o paciente.
mas se ele passa por momentos de instabilidade emocional, problemas familiares, naturalmente essas lesões pioram, né. Então, Entendi. existem outras, mas Sim, essas são as comprovada cientificamente. isso, Ótimo. estatisticamente as mais comuns. E sobre os pacientes que você atende, né, sobre essas conversas que às vezes você tem para entender, né, sobre os Uhum. tratamentos, eh, existe um alto índice em que essas ações, esses adoecimentos são causados pelo ambiente de trabalho ou são mais por causas pessoais? Você tem essa noção? Aparece muito, não? Uhum. Eu acho que o perfil de paciente que eu acabo no funil lá, o paciente que eu tenho de modo geral, a maioria, acho que a esmagadora maioria, profissionalmente estão resolvidos, assim, sabe. Então eu acho que o ambiente de trabalho não é um fator determinante na minha estatística, né, do meu paciente. São muito mais questões de oscilações de vida, sabe, assim. Vou dar um exemplo que comum, assim, que acontece. A maternidade é uma coisa que interfere de uma maneira importante na vida da mulher, né, então, eh, são muitas mudanças, muitas coisas novas, né, então tem um monte de coisas ali que movimenta, a privação do sono, a responsabilidade de ter um serzinho ali novo, dependente. Então esse é um ponto que às vezes a gente vê questões aparecendo. E também tem os divórcios, porque os divórcios, eles são motivadores da ida ao consultório do dermatologista, Olha sabe, assim. só. Sim, geralmente eles não acontecem em idades tão jovens, então é a faixa ali dos 40, 45 anos, e a pessoa fala: "Nossa, agora eu preciso ficar bem, porque agora tô na pista de novo", né, então é o momento. E tem pacientes que estão bem com isso e tem pacientes que estão péssimos com isso, né, então acho que esses são os 2 momentos que eu percebo de forma mais frequente, né, no Certo, consultório. O ambiente de trabalho é uma coisa que eu não percebo tanto, né. ótimo, muito bom. Eh, Existe uma diferença entre você consegue colocar autocuidado e vaidade nesses procedimentos, nessas ações? Uhum, O que você acha que é o que seria um equilíbrio disso aí? E sobre as estatísticas, antigamente havia um grande preconceito do público masculino. uhum. Hoje como é que está sendo isso? O que que você percebe? Então são 2 vertentes aí para você É. alinhar para nós. Eu acho que a vaidade e o autocuidado, estão na mesma caixa, sabe, assim, eu acho que é uma questão de ponto de vista, né, porque muitas vezes o paciente, às vezes, chega acreditando que ele está atribuindo aquele tratamento a uma questão de vaidade, né. E eu faço questão, na minha prática, de colocar isso em outra perspectiva, né, porque, assim, eu acho que primeiro que eu acho que a vaidade não é uma coisa negativa, eu acho que é uma coisa positiva, porque é aquilo que a gente falou, uma pessoa autoconfiante é uma pessoa que vai além. Eh, mas hoje, se cuidar, tem uma perspectiva muito positiva, sabe. Então eu acho que é porque a vaidade está muito ligada ao excesso, né, assim, e eu acho que eu não acredito nisso, sabe. Eu acho que a vaidade ela tem níveis, né, e então eu acho que é a mesma coisa se ela for feita de uma forma inteligente, estratégica, Equilibrada. equilibrada, né. Foge o equilíbrio, fica já, Aí né. já é outra coisa. E em relação ao público masculino, é curioso perceber, porque realmente eu acho que até hoje ainda até do paciente que vai, ainda, de certa forma, existe às vezes uma resistência ali inicial. Eu sempre pergunto para o paciente se ele veio de livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão, porque tem as 2 categorias. Mas hoje, para você ter uma ideia, na estatística da clínica, 30% dos pacientes já são homens. Então eu considero uma estatística, assim, alta, Alta. né, e e tem particularidades dos tratamentos, né, assim, às vezes os pacientes, na maioria dos casos, os pacientes homens não têm
uma clareza absoluta do que ele quer do resultado, né? Assim, tipo, a mulher, ela chega mais decidida, eu quero tal, tal, tal e tal coisa, eu quero melhorar isso, isso e isso. E o homem, a minha conversa é diferente, a minha conversa é entender, tipo assim, onde estamos, né? Então, ou qual a sua idade, o que que você já percebeu de mudança ao longo do tempo, e o objetivo do tratamento alinhado com isso, sabe? O resgate do que se foi um dia. Poucos homens têm, às vezes, necessidade absoluta de mudar, né? Então, assim, eu acho que é isso. Uma boa escuta ali na consulta define esse caminho, mas eu acho que é uma estatística cada vez mais crescente, assim. Eu acho que o homem entendeu o lugar do que isso faz parte do autocuidado, né? E também fica vendo a esposa, a namorada melhor, não tem jeito, senão fica para trás. Tá certo. Não é fácil não, né, tem que É. acompanhar. E, doutor Bruno, eh, como você acredita que a imagem é algo que dá maior influência e credibilidade para um líder ou para alguém que está em ênfase ali por outras pessoas? E alinhado a isso, o que que você falaria para uma pessoa que virasse para você e falasse assim: "Eu acho que cuidar da aparência é algo superficial"? Uhum. É, eu acho que é 100% alinhado. A imagem é uma coisa, é um componente, né? Então, assim, a gente tem inúmeras estatísticas, talvez você saiba disso, às vezes até melhor que eu, sobre o tempo que uma pessoa demora para calcular uma primeira impressão sobre você, né? Então, assim, milésimos de segundos são suficientes para a pessoa traçar mentalmente uma ideia do que ela espera do que ela está vendo. Ela pode atender, superar ou frustrar aquela expectativa, né? Mas eu acho que a imagem é fundamental para posição de trabalho, para capacidade de relacionamento. Então, assim, é um componente muito importante, né? O visual, estar alinhado. O mais importante é que você tenha noção desse alinhamento de quem você é, né? Porque assim, é frustrante também ter uma imagem X e depois você perceber uma pessoa Y, completamente em direção oposta. Mas se existir a coerência entre aquela imagem construída, uma imagem bem feita, organizada, com propósito, com o que a pessoa é, com certeza a chance de sucesso em todas as áreas é muito maior. É, essa noção de ser superficial, cuidar da imagem, eu acho assim de uma ignorância absoluta. Porque eu acho que essa pessoa ela tá negando esse processo, ou ela tá numa fase de amadurecimento, assim, pessoal muito limitada, sabe, assim. Eu acho que é superficial o significado que você dá para aquilo, mas aquilo não é superficial, sabe, assim. Então, eh, negar isso eu acho perigoso, sabe. Então e é claro que a gente está falando aqui de uma comunicação com propósito, né, não uma coisa aleatória, uma imagem aleatória, estigmatizada, estereotipada. Não, mas uma imagem bem organizada, ela vai passar coisas positivas na maioria dos casos. Então eu considero extremamente profundo, nada superficial. Excelente. E alinhado a essa questão da liderança, e você como um líder, né, como um empreendedor aí de sucesso, eh, eu te pergunto, há uma grande probabilidade que o líder cuide pouco da sua saúde. Uhum. Aí eu coloco para você, isso é verdade? Você vivenciou isso ou vivencia? Quais hábitos simples? E se você pudesse dar um conselho aí, 3 conselhos para um líder cuidar da saúde, qual seria? Tá no ótimo momento para essa pergunta. Eu acho que aquilo voltando naquilo, assim, é que o que mais desgasta são as multitarefas que hoje empreender envolve, né.
E eu me percebi em um longo espaço de tempo, não cuidando de alguns aspectos específicos da saúde, por achar que não tinha tempo, por achar que tinha outras coisas que eram prioridades, né. E nesse processo de responsabilidade com o seu autodesenvolvimento, assim, de nada adianta, assim, ó, assim, de nada adianta tudo estar bem se você não tiver saúde para poder conduzir aquilo ou estar presente naquilo, né. Então, eu acho que eu inverteria a lógica, sabe, assim, eu acho que o primeiro ponto é cuidar da saúde, e eu negligenciei isso por muito tempo, assim, apesar de precisar a saúde mental eu sempre cuidei de uma forma eh, com disposição, mas, por exemplo, exercício físico é uma coisa que eu não aprecio, não apreciava, vou falar isso, mas me vi num ponto que não teve jeito mais, sabe, assim, tipo: "Nossa, agora eu preciso encarar essa realidade". Então eu acho que existe uma tendência, mas ao mesmo tempo, a tendência do líder ignorar uma ou outra área dessa de desenvolvimento, mas eu acho que inevitavelmente vai ter um momento em que aquela conta vai chegar e que você vai ter que ressignificar. E muitas vezes essa conta chega na forma de questões sérias, né, tipo um infarto, uma pressão alta, um diabetes, enfim. Mas ou um burnout, ou uma depressão, né, um síndrome do pânico. Então eu acho que, por amor ou por dor, essa conta vai Vai precisar chegar, ser né? paga, sabe, de alguma forma. Então eu acho que existe essa tendência, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que reverter isso, sabe, assim, hierarquizar de forma diferente, assim. E você tem aí algum conselho ou alguns conselhos para o líder que está nesse momento aí, igual você já passou? Aham. Tem que começar. Eu acho que o conselho é esse, assim, é clichê, mas eu acho que é isso, sabe, assim, ter a noção de que se depende de você, você precisa estar bem. E para estar bem, você tem que se comprometer com isso, sabe. Então, eu acho que é isso, o conselho é isso, vai, e É isso tem que aí, se ir, entrega, né, tem que porque não ir, tem tem que outra ir, forma. não tem outro jeito. E, doutor Bruno, você acha que as redes sociais, elas aumentaram essa pressão por estética, né, elas influenciaram essa busca? E o que que você diferencia aí com essa busca saudável e com uma perfeição impossível? Já chegou isso para você lá, pessoa que às vezes queria algo que é até impossível de ser realizada. E como nós sempre conversamos aqui, você falando sobre autoestima, que até que ponto essa busca também pode influenciar numa autoestima positiva, Uhum. né, fazer a inversão aí dos papéis. Eu acho que as redes sociais impactaram, de forma direta, porque hoje a gente está exposto a, primeiro, múltiplas realidades. Eu vou dar um exemplo que é super comum. Antigamente, a gente tinha a TV, tipo a novela, e numa qualidade X de transmissão. Hoje em dia, a gente tem na palma da mão todo o tempo. A gente tinha a novela 1 hora por dia, 5, 6 dias da semana, né? Hoje a gente tem na palma da mão 24 horas por dia, o mundo inteiro à disposição, né? Então você naturalmente vai ver pessoas de todos os contextos de vida, de todas as etnias, de todas as idades, e não necessariamente de forma real apresentada ali, né? A rede social é um viés importante de que, na maioria das vezes, a pessoa escolhe, seleciona só o que ela deseja mostrar. E geralmente a gente deseja mostrar imagens de mais autoconfiança, mais beleza, mais sucesso, mais tudo. Então eu acho que isso cria uma nova lógica de pensar, né? Se a gente não tiver responsabilidade disso, eu me coloco muito nesse lugar, sabe assim, porque
eu não culpo a pessoa de chegar com expectativas irreais. Agora a gente está vivendo um outro momento, que além da rede social, agora a gente tem inteligência artificial manipulando a imagem, criando imagens que são impossíveis de se conquistar. Assim, eu já tive paciente que chegou no consultório e falou: "Ah, eu queria uma pele sem poros igual essa." A pele sem poros, ela não existe. Ela só existe manipulada, né? Então, nós podemos ter uma pele com menos poros, uma pele com aparência saudável, mas uma pele que existe de uma pessoa real, ela tem poros, ela tem imperfeições e a gente pode suavizar, amenizar, né, trazer aquilo para uma realidade até climática. A gente vive num país tropical, então é praticamente impossível, né? Então, essas comparações, elas vão acontecer naturalmente entre o espectador e a tela e a imagem projetada do ideal, e eu, como médico dermatologista que trabalho com isso, tenho a responsabilidade de filtrar e orientar essa pessoa num caminho de real, porque senão a gente, na busca por uma autoestima, a gente cai numa doença mental, né? A gente cai numa expectativa irreal não atendida, numa coisa que não tem, que não tem por onde acontecer, né? Então, eu acho que Justamente. é mais ou menos esse o caminho. E, e eu acho que vai ser cada vez mais difícil isso, né? Porque imagina as crianças que nasceram nisso já, né? Assim, a gente ainda Uhum. é uma transição de geração, mas existem realidades novas que são expostas constantemente a esse ideal, né? E é filtrar com informação e profissional sério que seja um condutor, né, desse caminho de forma mais saudável, né? E ao mesmo tempo que essa busca pode levar a um bom profissional e pode ter uma melhora na autoestima, eh, se esse caminho acontecer de uma forma tortuosa, a gente pode piorar a autoestima de uma pessoa não realizada por não chegar naquele ideal que ninguém contou para ela que não existe, né? Então, é complexo lidar, né, com essa realidade, mas é real, É então a real. gente tem que lidar. E às vezes nós temos que ter esse papel de tirar certas ilusões, Sim. né? Essa é a realidade, né? A pessoa busca ilusões e o nosso papel é, olha, a realidade é essa, Uhum. né? E linkado a esse todo esse processo de que você está com clientes, pacientes, pessoas, gestão, é para os seus pacientes, quando você imagina daqui algum tempo, todos aqueles que passaram pela clínica, todos aqueles que passaram pelos seus cuidados, como você gostaria de ser lembrado por eles? O que que você gostaria que eles, quando tivessem lá, lembrasse do doutor Bruno, lembrasse da Uhum. clínica no qual foram atendidos, qual que era o sentimento, né, a lembrança que você gostaria que eles trouxessem? Eu nunca pensei sobre isso no longo prazo, né. Mas eu acho que quando você começa me apresentando, eu acho que é um pouco disso, sabe, assim, eu acho que eu acredito mesmo no poder transformador da autoestima, sabe. Eu acho que se eu for capaz de trazer a autoestima para a vida de uma pessoa, de um paciente, eu naturalmente me sinto como um catalisador ali de coisas boas, né. Então eu espero muito que o meu paciente me lembre como isso, sabe? Ai, nossa, depois que eu fui no doutor Bruno, eu acho que o que a gente construiu lá me fez uma pessoa melhor, sabe? Me fez ocupar lugares diferentes, me fez estar melhor comigo mesmo. E a lembrança de experiência da clínica que a gente sempre gostaria que o paciente tivesse é que, nossa, lá eu me sinto em casa, sabe? Eu acho que essa sensação, ela é muito boa, sabe, de ter, assim, qualquer lugar que você se sente em casa é muito bom. Então eu acho que são esses 2 pontos, sabe. Excelente. E para a gente já caminhando para o final, de tudo que você já viveu, no seu profissional, o que que foi mais difícil para você? Aprender a medicina ou aprender a gestão? Como eles não foram ao mesmo tempo, eu achei os 2 muito difíceis. Mas eu acho que existe uma
predisposição e um interesse muito claro em aprender a medicina. Então, eu acho que só o fato disso existir já fez com que isso fosse mais fácil. E a gestão não. A gestão não tinha o interesse em aprender, não tinha uma clareza de que eu precisaria disso. E então eu acho que é algo mais penoso nesse sentido, sabe? Nossa, eu achei que eu estava pronto, sabe? Assim, eu achei que eu já tinha feito um esforço maior e de repente é apresentado ali uma realidade nova, uma coisa que não necessariamente eu escolhi fazer, mas que eu precisei fazer. Então eu achei que nesse sentido a gestão eu acho que foi mais difícil. E eu acho que a medicina tem uma certa previsibilidade, né? Assim, eu passei no vestibular, eu começo hoje, daqui 6 anos eu termino, né? E a gestão não tem isso, né? Então a gestão, você sempre vai ter que se movimentar e se adaptar então eu acho que é mais desafiador, sabe assim, aprender a gestão. É. Compartilho um pouco de Uhum, que realmente a gestão acaba sendo algo bem complicado. Até uhum. porque, na maioria das vezes, não é bem o que a gente almeja quando a gente está se moldando profissionalmente. Sim, Né? Então, como é algo que ele tem que ser construído e às vezes eu não tenho muita escolha, já tem certas barreiras a ser vencidas. Né? sim. Então, mas o importante é que hoje a gente enxerga o sucesso, uma construção, né, até o momento em que nós chegamos, né? Uhum. E eu gostaria de parabenizar pelo nosso papo aqui, que realmente foi um papo muito confortável. Muito obrigado mais uma vez, Imagina, eu que né, por estar agradeço. aqui junto e coloco você agora a falar um recado, uma fala, né, final para as pessoas que estão nos assistindo, que agora te conhecem como um profissional, como um médico Uhum. dermatologista, né, de uma área tão importante, que é a busca aí da autoestima, que também é um líder, que também é um gestor. Então deixo com você aí essas palavras. Eu quero agradecer também a oportunidade. Falei que é um privilégio, porque assim, é o primeiro podcast que eu participo oficialmente, assim. Mas foi uma conversa super leve, como eu imaginava que seria, né? E com certeza eu espero ter contribuído da mesma forma que você contribuiu, né, nesse papo. E aquilo que a gente falou no começo, eu realmente acredito no poder transformador da autoestima. Eu acho que isso muda a pessoa, coloca ela em outras perspectivas, abre portas. Então, que bom poder ser essa ferramenta. E o recado que eu dou é se comprometa com o seu desenvolvimento, onde quer que você esteja, sabe? A gente sempre fala lá na clínica que a gente sempre tem que escolher pessoas com capacidade de aprendizado, porque a vida é isso. A gente tem que aprender todo dia uma coisa nova e para poder caminhar. Então, eu acho que é isso. Comprometa com o aprendizado constante que a chance de sucesso é maior. Excelente, Bruno. E deixo para vocês então essa mensagem final: desenvolvimento. Nosso intuito é desenvolver líderes, e para desenvolver líderes, nós precisamos desenvolver o nosso campo emocional, o nosso corpo físico, o nosso campo intelectual, para que essa junção consiga sim entregar o nosso melhor papel. Então, agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. Compartilhe este podcast muito especial. Siga-nos e deixe o seu like. Um grande abraço.